Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno. Passando aqui para deixar algumas informações, um resumo sobre o final de semana do que aconteceu no Vasco da Gama. A gente não teve aí partidas do Vasco, né? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, diante do que o Vasco tem feito dentro de campo. Acho que a gente passou um final de semana tranquilo aí, pelo menos. Mas a gente tem aí um resumo do que aconteceu, né? As notícias não param, o futebol não para, o treinamento do Vasco também não parou. Folgaram um dia aí só na semana. Ontem mesmo já voltaram, né? Do domingo já voltaram a treinar. Mas a gente tem algumas notícias para trazer para vocês aqui sobre especulação, notícias também sobre o futsal do Vasco, sobre o Sub-15 também, que venceu o Flamengo. E aí a gente vai trazer aqui para vocês ficarem por dentro do que aconteceu no final de semana do Vasco da Gama, beleza? Antes disso, quero pedir a você que segue a gente aqui para que você compartilhe, comente. Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui embaixo, aqui, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Nossa meta aí é chegar a 500 inscritos, já estamos quase batendo essa meta, mas eu tenho certeza que a gente pode alcançar muito mais aí com a ajuda de vocês, com a ajuda dos vascaínos, né? Sabe que a torcida nossa é grande e que as pessoas gostam aí de conteúdo com seriedade, e a gente está aqui querendo fazer isso da melhor forma possível, valeu? Dito isso, a gente vai para as notícias aqui, então vamos começar aí por Guerra Medel, né? Medel teve especulações aí desde a saída do Ramon Dias que Medel não tem jogado, a realidade é essa. Medel tem colocado Medel numa geladeira terrível dentro do Vasco. Acredito que ele seria titular tranquilamente na zaga do Vasco da forma que está. E quando o Medel joga, na minha visão, o time muda completamente, né? Os jogadores ficam mais atentos. Ah, Léo, mas o Medel é velho. Pô, cara, ele tem uma idade, né? Mas, tipo assim, ele jogando, ele é outra coisa, né? Ele entrega bastante para a idade dele. É um cara totalmente raçudo. É um cara que divide qualquer bola. Se ele tivesse naquele jogo contra o Flamengo ali, eu tenho certeza que ele teria sido expulso, porque ele nem aguentava ver aquilo ali. Ia acertar um jogador daquele ali, ia ser expulso, ia arrumar uma confusão, porque Medel é assim. Então, enquanto os outros são muito passivos, o Medel é muito é, 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 ativo nisso aí, na questão de chegar, é temperamental. A realidade é essa é a palavra. O Medel é muito temperamental, então ele não aceitaria aquilo ali com passividade da forma que foi. É, Fato é que ele está fora dos jogos, e isso tem causado uma insatisfação nele, com certeza, né? Um jogador de renome, um jogador de primeira linha, um jogador que foi o primeiro a assumir aí o compromisso com o clube, passar por essa situação, realmente é algo bem complicado para ele nesse sentido. Então, assim, está incomodado com a situação no Vasco, já pode assinar um pré-contrato com algum clube, porque são 6 meses antes do final do contrato no Medel é aí no final do ano. Então, o Medel já pode assinar um pré-contrato com outro clube que ele queira para poder sair. Já teve interesse do Boca Juniors, já teve interesse de alguns times aí do próprio Chile, né? Terra do natal do Medel. Então, assim, mas a gente tem uma esperança aí relativa a isso, porque o Medel, parece que o Felipe, assim que assumiu a diretoria técnica ali, o Felipe Maestro já foi conversar com o técnico e pediu a colocação do Medel no jogo contra o Palmeiras, né, nessa quinta-feira, tá? Quinta-feira aí, o Vasco joga contra o Palmeiras lá em São Paulo, e aí o Medel entraria assim como titular na zaga ali, a pedido do Maestro. É o que tá falando. Vamos ver se o Álvaro Pacheco vai colocá-lo ou não nesse sentido, né? Medel é um cara que é muito experiente, é um cara que sabe jogar ali, sabe os atalhos, e eu acredito que ele vai ajudar bastante aí, principalmente com a expulsão do João Vitor, né? Porque se a gente coloca a zaga com o Maicon e com o Léo, eu acho que a gente teria aí um problema sério, sem um cara ali que fosse tão, na verdade, experiente como o Medel é. Não que o Maicon não seja experiente, mas a rodagem do Medel é totalmente diferente da do Maicon. E quando o Léo joga do lado do Medel, ele muda completamente, pode perceber isso. Outra notícia aí que a gente tem, além do Medel aí, é a notícia do Nico Lopes. Alguns dias atrás que a gente trouxe que o Vasco estaria interessado, né? Atenção Vascaíno nos noticiou isso aí, que estaria interessados no Nico Lopes, né? Que hoje está no Leão do México. Só que ontem saiu notícia aí no Net Vasco que o Vasco não estaria mais interessado aí na contratação do Nico Lopes devido à sequência do jogador, né? O jogador não tem apresentado nos últimos 2 anos uma sequência boa, e isso incomodou ali, na verdade, não agradou ali a quem está fazendo a questão do levantamento dos jogadores, dos possíveis reforços, mas
o Vasco não tem interesse a princípio aí no Nico Lopes. Vamos ver o que vai acontecer, porque não agradou nessa questão, beleza? Trazendo para vocês aqui também outra notícia importante sobre a questão do Paulinho e do Jair. O Paulinho e o Jair, a gente pensou que eles pudessem ainda. A gente sabia que a lesão era muito difícil, mas o departamento do médico do Vasco está muito, cara, muito complicado. Paulinho e Jair passaram por uma cirurgia no início do ano, como vocês sabem, lesão de ligamento, e isso tem uma recuperação longa, né? Eles só vão voltar, segundo o site também do Atenção Vascaínos, o canal da Atenção Vascaínos, eles só vão voltar a ter aí um treinamento com bola no ano que vem, né? No final do ano, na verdade, eles só voltam a campo no ano que vem. Então, ou seja, eles vão começar a treinar com bola em outubro. Então, de outubro para dezembro, cara, não vai ter chance aí do Paulinho e do Jair retornarem ao Vasco. Isso porque, devido à transição, né? São etapas de cirurgia. Cirurgia é uma etapa que requer fisioterapia, né? Primeiro repouso, depois fisioterapia. Da fisioterapia ali tem o fortalecimento muscular. Então, os caras têm que estar prontos para poder não acontecer uma reincidência da lesão ou até uma lesão nova aí. Então, assim, eles vão começar trabalhando com bola em outubro, até então só academia, só fortalecimento para poder estarem bem aí. E esse trabalho com bola também não pode ser um trabalho tão intenso no início, devido a esse tempo todo fora. Então, isso demanda tempo. Acreditamos aí, segundo informação também, né, que eles só terão chance, cara, de voltar no ano que vem. Assim, bem, né, para começar ali o Carioca, essa questão toda. Então, vamos aguardar, mas Paulinho e Jair, esquece que esse ano não tem chance para eles, até para não forçar e poder lesioná-los novamente ou ter uma reincidência da própria lesão ali que eles já tiveram, né? Demanda tempo, uma recuperação aí mais complexa, e isso é importante, né, para a gente entender o que o Vasco vai fazer nesse sentido. Outra informação aqui é sobre Praxedes. Praxedes, no jogo contra o Flamengo, se lesionou. Um jogador que não vinha atuando nos jogos, só vinha treinando. Quando entrou no jogo, se lesionou, saiu por lesão e teve uma lesão na coxa. Então, o departamento médico do Vasco aí tá bem cheio nesse sentido, né? Praxedes machucou na derrota, né? Ele entrou com 13 minutos e saiu 39 para Vitor Luiz entrar. O jogador está sendo tratado pelo departamento de saúde e ainda não tem previsão de voltar e ficar à disposição, ou seja, o Praxedes não tem previsão de voltar. Ah, Léo, mas o Praxedes não serve para nada. Sim, mas ele tá ali, então assim, tem que colocar o cara, né? E eu também não concordei com o empréstimo dele, não concordei com essa situação do que aconteceu com ele, de renovação, pedido pelo Ramon Dias, não acho que ele rende tanto assim, não acho que o Praxedes é esse cara todo que todo mundo fala, mas enfim, é um jogador, então é um jogador a menos para o Vasco, assim também como o Adson, que tinha se machucado por, contra o Flamengo, sentiu minutos antes. Então, assim, o Adson também é outro cara que tem se lesionado bastante, cara. O que não entra na minha cabeça como que o time contrata um cara que já vem com histórico de lesão há longo tempo. Então, isso tem atrapalhado o Adson. Veio para o Vasco, essa já é a terceira lesão dele, eu acho que no Vasco, se eu não me engano, desde que ele chegou. Atuou pouco, mas a gente espera aí que o Adson se recupere, porque eu acho que ele dará ali um novo norte para o Vasco. Se isso não acontecer, cara, tem que, infelizmente, ver o tempo de contrato do cara. Fez um contrato, acho que de 2 anos com ele, 2 a 3 anos. Então a gente tem que tirar esses caras e trazer caras que se lesionam menos, ter um feedback, uma análise melhor, né? Não sei quem são os scouts da 777 que estavam fazendo isso, mas agora com o Pedrinho, espero que esse critério seja mudado, né? Na verdade. Eu acredito que isso vai acontecer em tempos aí. Por outro lado, o Adson está liberado, né? Ele está liberado para o jogo contra o Palmeiras. Então deve ir para o Clássico, deve ir como titular. E aí fica na dúvida aí se o David vai para o jogo ou não também, porque é outro também que não jogou o último jogo por opção técnica, mas algumas fontes aí dizem que ele estava negociando com a MLS. Só que o empresário dele, o André Cury, disse que não tem nada ainda, né? De fora e que foi opção técnica do treinador. Então, assim, a gente espera que talvez entre com o Adson de um lado, David do outro e Verratti, e o meio-campo ali tá me preocupando bastante também. O Esforço e Galdame jogando junto tá me preocupando demais, cara, demais isso aí. Então, assim, a gente tem que ver essa questão, ver o que a gente vai fazer nesse sentido e chegar aí da melhor forma possível. Então, assim, a gente vai
tratar isso da melhor forma possível para a gente poder tá trabalhando em cima disso, o Adson aí, e também a questão do David. Esperamos uma resposta positiva, porque a gente está com 6 pontos, né? E a gente ocupa a 14ª colocação. A gente precisa chegar aos 9. Precisa chegar aos 9 para a gente dar andamento a isso e até recuperar o psicológico do que aconteceu no jogo contra o Flamengo. Essa situação da lesão, ela é mais complicada com os jogadores que eu falei aqui, mas a gente tem essas voltas aí, então isso já seria um fator talvez determinante nesse sentido. Outra situação que a gente tem para trazer aqui nesse sentido é a questão aí da lesão e do Adson. Eu queria imaginar aqui e pedir a vocês para que vocês analisassem comigo e deixassem a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre as contratações do Vasco? A gente vai fazer um vídeo amanhã ou até mais tarde relacionado a isso, trazendo o histórico do Vasco, que o Vasco fez nesse sentido de contratação desse ano e qual é a comparação nesse sentido com as contratações feitas ano passado. O que isso trouxe de impacto? Foi bom? Não foi? Foi positivo? Não foi? Para a gente trazer aqui uma questão para ser pensada e para ser debatida. Então já deixa a sua opinião aí sobre o que você acha sobre o Praxedes, o que você acha sobre o Adson, né, essas lesões do Adson, e se você espere, se você quer que o David esteja no jogo contra o Palmeiras ou não, e a falta que o Paulinho e o Jair fazem para o meio campo do clube, né? A gente vai trazer alguns números mais para frente relacionado a isso, mas sem dúvida nenhuma eles fazem uma falta tremenda nesse sentido. Vamos aguardar as próximas notícias, ver se o Coutinho vai fechar com o clube, se o Souza também vai vir para fechar, e se isso acontecer, a gente vai ter um meio campo mais coeso, sem dúvida nenhuma, mais fechado e mais centrado. Então, Medel na zaga contra o Palmeiras, e a gente espera que isso aconteça agora, né, segundo o técnico aí. Felipe foi lá, conversou bastante com o Álvaro Pacheco, isso é muito importante. Então a gente espera que progrida nesse sentido e que o Medel faça um excelente jogo, assim também como a gente espera que os volantes ali, tanto Galdames quanto Esforza, também se conectem, porque está meio complicado essa situação do Vasco. Vasco e Palmeiras, quinta-feira, aí pela décima não, deixa eu ver aqui qual é a rodada do Brasileiro. Deixa eu ver. 14ª posição, isso aí. E o Palmeiras tem 11, está na 7ª colocação. Beleza. É isso aí, é lá no Allianz Parque. A gente vai ver o que o Vasco tem de melhor para poder atender. Deixa eu só ver aqui qual é a rodada do Brasileiro nesse sentido, para a gente poder ter uma ideia aqui do que a gente pode fazer. Tudo que eu consigo ver. No Brasileirão. É isso aí. Os jogos são pela 8ª rodada do Brasileiro. A gente está na 8ª rodada, né? O Vasco tomou a goleada na 7ª rodada pelo Flamengo e a gente vai para a 8ª rodada aí. Esse jogo vai ser no Allianz Parque, tá? Tá confirmado no Allianz Parque, 9h30 da noite na quinta-feira. Então, assim, a gente aguarda esse jogo aí que o Vasco possa trazer um resultado positivo de São Paulo para a gente poder mudar o psicológico, mudar o mental da galera aí. Valeu? Tamo junto. Um abraço. Saudações vascaínas.